Você sabia que Jairzinho, o famoso furacão do futebol brasileiro, já jogou no continente africano? O campeão mundial pelo Brasil tem uma trajetória importante no começo da história do clube sul-africano Kaizer Chiefs. O mais novo vídeo do África Mamba contará o legado de Jairzinho na África do Sul, uma história quase inédita aqui no Brasil. Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba Oficial, a sua casa do futebol africano do Brasil. Eu já tô com essa peita aqui, com essa camiseta da África do Sul de 1998, porque o tema é sugestivo. Hoje a África do Sul será a pauta aqui nesse canal, principalmente falando de Jairzinho, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Se você já curtiu essa camiseta aqui, já deixa o like para esse vídeo chegar mais longe e compartilhe com a galera. O like é muito importante aqui. E se quiser contribuir financeiramente com o projeto, tem a chave aqui na descrição do episódio. Qualquer valor nos ajuda muito, beleza? Vamos falar então sobre uma história pouco contada aqui no Brasil. Jairzinho na África do Sul. Coloque os fones de ouvido e vamos conhecer essa história quase inédita aqui no Brasil. Aqui eu poderia começar apresentando o Jairzinho de um jeito formal, mas será mesmo que necessita ser dessa forma? Um dos atletas mais importantes da história do futebol brasileiro e mundial, que simplesmente jogou ao lado de lendas brasileiras como Garrincha e Pelé. Mas por que não citar o próprio Jairzinho como uma lenda? Se você não lembra tão bem do atleta, eu tenho certeza que aquele gol contra a Inglaterra, Copa de 70, vai refrescar sua memória. O Furacão, como foi apelidado no futebol, ganhou praticamente tudo, mas foi na África do Sul que ele tem uma história que pouca gente sabe. Ter jogado no Kaizer Chiefs, um dos maiores clubes sul-africanos e do continente africano também. E digo mais, foi apenas alguns anos depois do tricampeonato pela seleção brasileira, mais precisamente em 1975. Isso graças a um personagem histórico do Kaizer Chiefs, Evert Nene, um dos cofundadores do clube na década de 70. Procurando os holofotes para os Chiefs, recém-criados em 1970, naquela época, foi atrás de algum atleta fora da África do Sul e do continente africano que pudesse angariar as massas e chamar atenção nos estádios sul-africanos. Foi aí então que ele convidou o atleta brasileiro Jairzinho para estrelar o começo da história do Kaizer Chiefs e fez uma proposta visionária naquela época. O campeão do tri mundial jogar algumas partidas pelo clube como convidado, uma espécie de marketing para o então novo time do país. E lembrando o contexto da época, a África do Sul como país ainda era dominada pelo regime do apartheid, onde uma minoria branca implantava políticas de segregação sobre os negros sul-africanos. Ou seja, quando o Jairzinho chegou em Joanesburgo no dia 17 de novembro de 1975 com aquele Black Power para jogar futebol, também foi um ato simbólico e bastante político, mesmo que ele não percebesse. Como o brasileiro foi convidado, ele jogou apenas 4 jogos, segundo o Kaizer Chiefs, e fez bonito, tá? Marcou incríveis 7 gols em 4 partidas disputadas, mais gols marcados que os próprios que fez no Kaizer Chiefs. Essa história é quase inédita aqui no Brasil, que até mesmo o Jairzinho confessa não lembrar muitos detalhes. Mas em entrevista a um site da África do Sul, décadas depois, ele lembrou da atmosfera incrível do futebol sul-africano. O que posso dizer é que tenho lembranças maravilhosas do meu tempo na África do Sul. A atmosfera no estádio era fantástica. Quando entrei em campo foi lindo ver todos os torcedores que vieram e me aplaudiram. Fui tratado como um rei. Essa foi uma demonstração clara de como o futebol brasileiro sempre foi influente no continente africano. A alegria de jogar, a ginga, o estilo e as habilidades naturais dos jogadores brasileiros sempre chamaram a atenção do futebol africano. Talvez porque o próprio Brasil é, acima de tudo, extremamente africano. E foi assim que Jairzinho, um dos maiores atletas brasileiros, campeão da Copa do Mundo, ídolo do Botafogo de Garrincha, passou como um furacão na África do Sul, deixando muitas saudades e um marco na história do Kaizer Chiefs. E aí, você sabia dessa história de Jairzinho num dos maiores clubes da África do Sul?
Esse é mais um vídeo que nos demonstra como o futebol brasileiro influenciou muito no continente africano no último século. Se você não sabia dessa história de Jairzinho na África do Sul, compartilhe com o pessoal, com seus amigos, para que mais pessoas comecem a conhecer o legado do futebol brasileiro em África. E também cheguei lá no canal do Africa Mamba, onde a gente tem vários vídeos sobre seleções, jogadores, clubes africanos, sempre mantendo o alto padrão de qualidade para que você saiba mais sobre histórias do futebol africano. E se puder contribuir financeiramente com Ponta Lança, na descrição do episódio a gente tem disponível a nossa chave. Deixe uma curtida aqui para que esse vídeo seja indicado pela plataforma para mais pessoas e que outros usuários consigam acessar esse tipo de história, beleza? Compartilhe e não esqueça que Africa Mamba é a casa do futebol africano aqui no Brasil.